Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de História hoje. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a família e a sua história. Toda família muda com o passar do tempo. Ela tem uma história para contar. De geração em geração, elas vão mudando os hábitos, os costumes, os seus conceitos. Quem aqui não lembra como era a sua família antigamente? E hoje, como é a sua família nos dias de hoje, né? Então, assim, o tempo ajuda bastante a fazer essa modificação. São vários fatores externos que ajudam com isso, com essa mudança. Então, vamos para alguns conceitos na nossa aula de hoje. Presta atenção. A família. A família é uma unidade social básica, constituída por um conjunto de pessoas relacionadas entre si por laços de sangue, casamento, aliança ou adoção, que compartilham da atribuição primária de reprodução e de cuidador dos membros mais novos e mais velhos do grupo. Então, minha gente, a família é essa associação que a gente faz, que tem os seus laços sanguíneos, tem os seus laços de adoção, de casamento, enfim. O conceito família está basicamente, relacionado a isso, a esse conjunto, a esse tipo de grupo social, tá bom? Que com o tempo vem se modificando. Na aula anterior, vocês aprenderam com o professor Flávio o que era a história, o que conta a história, o que a história traz para as nossas vidas, os registros dessa história. E um dos registros mais recentes e mais comuns que a gente tem no nosso dia a dia é a nossa família. Como ela vem, no percorrer do tempo, se transformando. Ok? Então, vamos lá. Convivência. Toda família, ela tem que conviver. Seja por meio de brigas ou não, mas elas têm que conviver. E essa família, para se conviver bem, ela geralmente estabelecem regras, limites. Então, vamos ler esse textozinho aqui comigo, vê só. Em geral, as famílias convivem no mesmo ambiente físico, casa, apartamento, barraco e etc. Por um período não estipulado, ou seja, não tem um período exato de quanto tempo aquela família vai permanecer juntas, ou de quanto tempo aquele filho vai permanecer naquela casa, entendeu? Não tem esse período estipulado. A família também deve ser compreendida como um conjunto de regras e padrões de comportamento que podem sofrer mudanças com o passar do tempo. E aí eu trago um quadro para vocês que é de Tarsila do Amaral, que se chama Família. Tá vendo aí? Então, o que esse pedacinho desse texto de Costa de 2009 vem nos falar? Ele fala que os padrões e regras de convivência com o tempo foi se modificando de acordo com cada família, de acordo com cada geração, certo? E ele fala também desse período que as pessoas convivem em família, que não é um período estipulado, certo? E ele fala também que essas mudanças estão relacionadas ao tempo e ao costume, hábitos das pessoas que compõem nesse convívio familiar. Tá bom? Família enquanto grupo social. Lembra que eu falei que família é um grupo social? Pronto, é o primeiro grupo social que você conhece assim que nasce. Quando você nasce, você já é inserido nesse primeiro grupo social que se chama família. Existem vários outros. Existe o grupo social escola, empresa, comunidade, mas o primeiro grupo social que a gente tem como referência é a família. E a família, ela tem uma história a ser contada, que é a sua história. E diante da sua história, a gente conta a história do mundo. Tá bom? Então, vê só, me acompanha. Para que a família se constitua enquanto grupo social, é necessário levar em consideração duas características importantes. A formação de vínculo de parentesco
por laços de sangue, por casamento ou por adoção. Então, a família tem que ter essa característica, ela tem que se unir de alguma forma. Seja ela por laços sanguíneos, pelo casamento, pela adoção, entendeu? Ela tem que ser constituída de alguma forma, tá bom? Ela tem que ter essa característica. O estabelecimento de posições de autoridade dos seus membros, bem como a existência de uma autoridade no grupo. Ou seja, sempre tem aquela pessoa que sobressai para ditar as regras, ou aquela pessoa de maior respeito dentro da sua família. Geralmente são os mais velhos, né? Aquelas pessoas que têm mais experiência é que têm o maior respeito dentro da hierarquia dentro de uma família, tá bom? Grupo social família. Vamos ver alguns tipos de família e avaliar como é que elas se transformaram com o decorrer do tempo. Família nuclear. É um grupo formado por pai, mãe e filhos. Aquela família dita tradicional. Família estendida. É formada por pais e seus filhos, avós, tias, tios, ligados por laços consanguíneos, habitando a mesma residência. Família estendida é aquela família grande, né? Onde todo mundo mora numa única residência. Família composta. Olha a diferença de família estendida para família composta. Se forma quando homens e mulheres casados com filhos se divorciam, separam-se e se casam novamente, constituindo nova família com os filhos da família anterior ou tendo outros filhos. Ou seja, aqueles casais que são separados, mas que se casam novamente e que têm outros filhos. Ou seja, são famílias compostas, certo? Diferente de família estendida. Família estendida são vários componentes daquela única família que existe dentro daquela residência, certo? Então, a família de hoje. Vamos avaliar isso. Diversidade estrutural mais comum. Nós temos as famílias tradicionais, né, que é aquela família nuclear, papai, mamãe e filhos. Famílias monoparentais, que é formada por qualquer dos pais e seus filhos, pode ser mãe e filhos, pai e filhos, tá? Que é monoparentais. Famílias recasadas, novos membros no contexto das famílias, por exemplo, padrasto, madrasta. Famílias ampliadas, que é a família nuclear, mais os parentes diretos ou colaterais, existindo uma extensão das relações entre pais e filhos, para avós, pais e netos. Ou seja, é aquela família estendida, tá bom? Família não convencional. Escapa a fórmula biológica, olha a palavra, fórmula biológica de pai, mãe, filhos morando juntos, tá certo? O grupo familiar deve favorecer a satisfação das necessidades de seus membros, tais como apoio financeiro. Então, a família ela tem algumas funções, né? Algumas pessoas têm algumas funções dentro daquela família, tá bom? E dessas funções, a gente sobressai essas: financeiramente, alimentação e vestuário, proteção e socialização das crianças, ou apoio emocional entre os cônjuges. Destacam-se também algumas outras funções da instituição familiar, tais como reprodução, proteção, socialização, regulação do comportamento sexual, afeto, companhia e transmissão do status social. Tais contribuições são reflexos diretos na transformação histórico-cultural. Ou seja, pessoal, o jeito com que a família é habituada ou se comporta perante as outras pessoas, ela carrega consigo uma cultura, certo? Ou seja, na minha casa, eu moro com a minha mãe, meu marido e meus filhos,
certo? Só que a pessoa mais velha da minha casa é a minha mãe, então ela requer um certo mais de respeito, tá bom? Ela tem uma hierarquia, é ela a matriarca, né, da casa. Então ela tem o meu respeito e o respeito de todas aquelas outras pessoas que estão ali. Já os meus filhos também a respeitam, mas também tem que ter o respeito a mim, porque eu e o meu esposo, a gente dá proteção, a gente dá alimentação, a gente dá o apoio emocional a eles, ou seja, é a nossa função, certo? Sendo exercida dentro do grupo familiar, tá bom? E aí vamos para alguns exemplos de família. Olha uma família aqui na pré-história, certo? Olha aí, ó. Muitos bem definidos, os papéis bem definidinhos, tá bom? Pela capacidade de força de cada um. Geralmente quem tinha mais força era o chefe da família, entendeu? A que tinha mais habilidade era que cuidava mais das outras pessoas que estavam ali ao redor, em relação à comida, em relação a cuidados com o seu corpo. Então, assim, cada um tinha uma habilidade onde se estabelecia status sobre essas habilidades, bom? E a gente vai para os papéis de hoje, né? Algumas funções, alguns exemplos de formação de família. A gente tá vendo aí avô vivendo com o neto, só a mãe com os filhos ou só o pai com os filhos. Às vezes a família tem duas mães ou dois pais, que são diferentes formas e conceitos de famílias nos dias de hoje, tá bom? Então, século 21. Crise na instituição familiar? Será que existe uma crise na instituição familiar? Será que eu posso chamar isso realmente de crise? Então vejam só. Não se trata propriamente do enfraquecimento da instituição família. A família ainda existe. O conceito família ainda existe. Porém, houve algumas mudanças com o decorrer do tempo. Por exemplo, o surgimento de novos modelos familiares, novas relações entre os sexos, perspectiva igualitária mediante maior controle da natalidade, ou seja, as pessoas estão pensando mais se vai ter mais filhos ou não. Estão parando para pensar no sentido de, será que eu tenho condições de criar mais filhos? Será que dá para ter mais filhos ou não? Então, se pensou mais nesse controle de natalidade. Natalidade quer dizer nascimento. Então, se pensou mais nessa questão de se ter mais filhos ou não. Inserção massiva da mulher no mercado de trabalho. Então, antes a mulher ela vivia só dentro de casa, era só dona do lar. Hoje a mulher ela tem uma autonomia maior, ela sai de casa, ela vai trabalhar, ela conquista os status no seu mundo do trabalho, na sua profissionalização. Então, ó, houve uma mudança aí, onde, querendo ou não, teve as suas contribuições nesse modelo de família, tá? Então, ó, na tradicional divisão de tarefas dentro do lar, ocorrem modificações importantes. Vamos ver as principais modificações que houve com o decorrer do tempo dentro da família. Com o trabalho fora de casa, decorrente da inserção feminina no mercado de trabalho, o tempo da mulher para o cuidado dos filhos foi diminuindo. O homem foi mudando o seu espaço no interior da família, assumindo inclusive tarefas antes tipicamente ditas femininas, certo? Ou seja, ele começa a assumir certos afazeres dentro do seu lar. A mulher torna-se mais competente no trabalho, autônoma e competitiva, ao mesmo tempo em que o homem aprende a ser mais cuidadoso e cuidador das relações. Ou seja, não é que os papéis se inverteram, mas que eles se uniram,
certo? Ou seja, o mesmo papel que a mulher tem de cuidar da casa, o homem também assumiu essa função de cuidar também da casa, certo? Que isso não é favores, é uma obrigação dos dois, tá bom? Esse é o novo modelo de papel, né? As novas mudanças que houve nas famílias cotidianas, tá? Então, já que a gente falou um pouco sobre família, sobre as mudanças, vamos recordar um pouco. Recordando como era a sua família no passado e como ela é hoje. Então, vejam só algumas fotos aqui, ó. Eu peguei uma foto bem antiga de uma família cheia de filhos, né? Quem não lembra aqui, da época dos nossos avós, que os meus avós tinham um monte de filhos. A minha avó teve 12 filhos, né? Mas e quantos aí teve 20? A gente acha um absurdo hoje, né? Mas era comum naquela época ter bastante filhos. E hoje, como é que é a sua família? Como é que foi constituída a sua família? Tem muitos filhos? Não, não tem? Ah, tem poucos filhos? Como é a sua família? Qual é a diferença que você nota da família do passado com a família de hoje? Vamos lá. Mas para a gente colocar no papel essa mudança, nós precisamos também montar um esquema, que a gente chama esse esquema de árvore genealógica. Vê só, o que é a árvore genealógica? Para conhecermos a história de uma família, podemos identificá-las por meio da árvore genealógica. Vamos entender melhor como isso acontece. Na árvore genealógica, podemos colocar todas as pessoas que fazem parte de uma mesma família e vamos ramificando os graus de parentesco por meio dos galhos das árvores. Olha aqui um exemplo. A avó, a mãe, o tio, os filhos, os primos, os irmãos. Como organizar esse povo todinho, né? Numa árvore genealógica. Vê um exemplo aí. Você vai fazer aí na sua casa. Pega teu caderno e você vai desenhar uma árvore genealógica para colocar todos os seus parentes, todos os seus ascendentes e descendentes. Ascendentes é quem veio antes de você e os descendentes foram seus filhos, por exemplo. Então, ó, aqui no final da árvore você vai colocar o seu nome. Se você tiver irmãos, você coloca do lado, tá bom? Do lado do seu nome. E aí vai ramificando. Pai, mãe, os seus avós paternos e os avós maternos, os pais dos seus pais maternos e os pais dos seus pais maternos, e assim vai ramificando essa árvore. Para que isso, professora? Isso se chama construção da sua história. A gente não está estudando história? Você não viu o que é história ontem? Na aula anterior? Então, ontem não, na aula anterior de história. Você não viu os conceitos de história? Então, a gente está começando a estudar história mediante a sua família. Para a gente estudar e conhecer o que é a história, você precisa primeiro conhecer a sua história. Tá bem? E essa é a sua atividade e o seu desafio de hoje, tá bom? Construir a sua árvore genealógica. Então, vamos para a revisão da nossa aula de hoje? Vamos ver o que foi que a gente aprendeu na aula de hoje? Vamos lá. Nós vimos o conceito de família, né? Uma constituição, um grupo social, que ao nascer a gente já é inserido nele. Convivência, nós vimos também que toda família tem as suas regras e seus padrões de convivência. Vimos família enquanto grupo social, vimos que não só existe a família, mas existe escola, existe empresa, tudo isso são grupos sociais. Mas focamos na família. Vimos a família nos dias de hoje, algumas características do passado e algumas características dos dias de hoje. Vimos os tipos de família que existem, certo? A família do século XXI, lembra?
que ela é bem diferente, que hoje em dia houve essa mudança no que se diz família hoje, né? Na instituição família. Vimos as divisões de tarefas, que toda essa modificação na história resultou por conta de alguns atos, de algumas modificações em alguns hábitos e costumes, que antes eram tradicionalmente seguidos, mas que com o passar do tempo mudou, como a inserção da mulher no mundo do trabalho. Ela sendo mais competitiva, ela sendo mais autônoma. Isso teve reflexo em várias situações, em vários patamares dentro da família, tá? Nós recordamos aqui, não foi? Nós começamos a pensar como era a família da época dos nossos avós e como é a família nos dias de hoje, tá? E fomos para a atividade que foi o seu desafio de hoje, montar a sua árvore genealógica. Bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido do que é a família. Nas próximas aulas iremos avançar esse assunto ainda mais. Vamos entrar mais nos registros, vamos entrar mais no que se diz história e comprovar essa história, tá certo? Espero que vocês tenham gostado de coração. Não desistam, estudem bastante, peguem livros, leiam sem cansar. Aprendam, avance. Certo? O mundo está aí cheio de mudanças tecnológicas para poder aprender e para a gente se adaptar. E a gente só começa a aprender tudo isso quando a gente lê, quando a gente se insere nesse mundo de inovações. Então não desista nunca, tá certo? Evolua junto com essas mudanças, tá certo? E mais uma vez, fique em casa, tá bom? Não aglomera. Usa máscara, se proteja e proteja a sua família, tá bem? Família é algo importante na nossa vida, então cuide dela, cuide, proteja, tá bom? Beijos e até a próxima, pessoal!